que eu ia falar. Nós vamos conversar sobre melatonina, que é um hormônio que é produzido naturalmente lá pela glândula pineal, mas como eu estava dizendo, um hormônio injustiçado. Por que é um hormônio injustiçado? Deixa eu ver. Não, agora eu acho que estou com o som. Vocês estão me ouvindo? Claudinha falou que não está me ouvindo. Edna, você tá me ouvindo? Você foi sim. Renatinha, Lucas, vocês estão me ouvindo? Só para ver se é o problema da Cláudia Aguiar. Gente, eu estou com problemas, eu estou testando esse sistema, então vai haver algumas falhas, né? Apesar do tema ser muito interessante, o tema de hoje, nós vamos ter algumas falhinhas. Estão me ouvindo? Todo mundo? Só você, Claudinha, está sem áudio pelo jeito. Então, eu vou estar ouvindo. Então, vamos lá. Veja que a melatonina, todo mundo compra melatonina porque quer ajudar a dormir. Então, eu vou falar para vocês uma coisa muito triste. Melatonina não é um remédio para fazer dormir. Ela não é soporífero. Ela não é um indutor do sono. A melatonina é uma droga que é de livre acesso, vendida lá nos Estados Unidos em prateleira de supermercado, né? É um hormônio produzido naturalmente pela glândula pineal, descoberta em 58 por Aaron Lerner, lá nos Estados Unidos, que secou quase 250 mil pineais de gado para poder obter um pouquinho desse hormônio, imagine só. E a intenção inicial dele era fazer algum tipo de produto para a pele. Por quê? Porque nos anfíbios ela clareava a pele. Então ele falou, opa, tem aí um remedinho para a pele. Infelizmente, para a pele, ela não serviu. E o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que eles foram usando para outras coisas e, de repente, dentre essas outras coisas, se percebeu que ela tinha lá um papel significativo no ciclo circadiano. Gente, é uma molécula ancestral. Sabe o que é a molécula ancestral? A Terra surgiu há 4,5 bilhões de anos. Acredita-se que algo entre 3 a 2,7 bilhões de anos surgiram as primeiras células. Então, as primeiras células não tinham uma defesa naquele clima que a Terra possuía, porque nem oxigênio direito tinha. Nós tínhamos algumas bactérias, foram surgindo algumas bactérias que seriam as futuras plantas. Aí houve uma teoria que disse que é a teoria da endossimbiose, em que uma bactéria pequenininha entrou dentro de uma futura planta, e aí virou o cloroplasto. E outra bactéria pequenininha entrou dentro de uma célula que seria a futura célula animal. Então, houve uma troca, uma permuta. A bactériazinha falou assim, olha, ei, eu sou ótima para produzir energia. E você é gigante, você pode me proteger. Vamos fazer um bem bolado? Eu pago uma locação para você, eu produzo energia para você e você me dá proteção. Essa teoria da endossimbiose, então, que saiu de uma célula procariótica, lembra da biologia antiga, que não tinha núcleo, passou a ser uma célula eucariótica e a procariótica tinha já a estruturinha lá, uma bacterinha que entrou e ia produzindo a energia para esta célula. E isso se transformou na mitocôndria. Nilva Lopes, quanto tempo? Um beijo, saudade de você. Agora está vendo, né, Cláudia? Então, nós temos aí o início das coisas, em 2,7 bilhões de anos. Vocês acreditam que esta melatonina, desde então, continua a mesma molécula? Gente, tem algum significado muito especial nisso. Bilhões de anos se passaram e esta molécula não se modificou. Pelo contrário, ao longo da evolução dos seres humanos, a gente foi percebendo que ela foi angariando mais e mais e mais qualidades. A função inicial dela era uma função de proteção para estas células que viviam numa atmosfera com muito pouco oxigênio, então nós não tínhamos uma camada de ozônio, que nós sabemos ser protetora dos danosos raios ultravioletas que provém do Sol. Então essas células literalmente fritavam durante o dia. E aí, olha que coisa grandiosa é o universo. Eu gosto muito da Cláudia Aguiar, que ela fala muito bonitinho disso, né? Mas aquele grande criador falou, eu preciso salvar essa célulazinha, ela está torrando
durante o dia. E aí surgiu, de uma certa forma, a melatonina, que era uma droga antioxidante poderosíssima. Então, o que ela fazia durante o dia? Ela protegia a célula da ação dos raios ultravioleta do sol. E durante a noite não precisava, então ela era torrada durante o dia, torrava a melatonina, mas protegia a célula. Né? E de noite não acontecia. Então, o que acontecia com os níveis desta melatonina naquelas células primitivas? Ele oscilava. Então, de dia nós tínhamos pouca melatonina e de noite a melatonina tinha bastante, porque não tinha sol. Um dia, Papai do Céu cansou do ser unicelular e falou assim, eu quero fazer um ser mais complexo. Eu vou juntar células, vou montar tecidos, esses tecidos vão compor órgãos, mas eu estou com um problema. Como é que eu faço para cada um desses sistemas, destes órgãos, destas células que vão compor esses órgãos, que vão ficar dentro deste ser mais complexo? Como é que elas vão saber quando é dia, quando é noite? Ele falou, peraí, melatonina, vem cá. Aí a melatonina saiu correndo, foi para ela assim, senhor, pois não, eu estava pensando em promovê-la. Sério? Nossa, senhor, o que você quer? Eu quero promovê-la a uma entidade um pouco mais importante do que você é agora. Como assim? Você vai sinalizar o corpo quando é dia e quando é noite. Como assim? Por quê? Veja, durante o dia, você fica em níveis muito baixos. Mas durante a noite, você explode, os seus níveis aumentam muito. Então, à noite, você vai sair com um megafone na mão e vai sinalizar para o corpo dizendo o seguinte, atenção, pessoal, o horário do expediente acabou, está na hora de vocês descansarem, está na hora de eu começar a orientar o pessoal da faxina, o pessoal da manutenção. Então, por favor, vamos parar, só vão ficar aí ativas as funções mais importantes. E surgiu, então, o papel da melatonina. Vocês gostaram dessa explicação? Hein, Nilza? Cláudia? Vocês gostaram desta visão romântica de como surgiu a função da melatonina? Isso é uma historinha que eu conto lá no consultório para os meus pacientes, para eles entenderem que ela é um sinalizador do ciclo circadiano. Então, o que acontece? Né? Dri, tudo bem? Como vai? Prazer em vê-la. Então, nós temos aí uma função da melatonina que é a regulação do ciclo circadiano. Então, voltando à questão, melatonina faz a gente dormir? Não. Melatonina não é uma droga que faz a gente dormir. Lamento quem pensa, ai, doutor, eu estou tomando, você gostou, né, Emma? Eu estou tomando e, infelizmente, eu não estou sentindo nenhum efeito para dormir. Outros chegam e dizem assim, nossa, eu tomei meio miligrama e capotei. O senhor quer me dar 3 miligramas, 10 miligramas, 20, sei lá? Meu Deus, eu vou entrar em coma. Não, não é. Ela não é um soporífero. Isso tem que ficar muito claro para vocês. Agora, vamos pegar os trabalhadores noturnos. Vamos pegar as pessoas que viajam, os tripulantes de uma aeronave, de um avião, que fazem viagens por vários meridianos. Então, eles vão passando, vão daqui para Londres, vão daqui para o Japão. Imagina aquela situação do jet lag. Então, esses indivíduos que, de alguma maneira, acabam rompendo a naturalidade deste ciclo circadiano, aí sim a melatonina vai ajudar. Então, ela ajuda, sim, quando você tem uma ruptura do ciclo circadiano. Seja porque você trabalha à noite, seja porque você costuma ficar até tardão da noite estudando ou vendo TV, então você quer começar a corrigir isso, você vai usar a melatonina e você vai ter um bom resultado. Você viajou, está lá no Japão, você acabou de chegar no Japão, só que assim, naquele horário do Japão que você tem que almoçar, né? E isso, olha, ela toma 60 miligramas por dia e não dorme nadinha de sono. Porque é um mito, gente. Existem alguns efeitos colaterais. Já vi colegas aí dizerem, nossa, os efeitos colaterais, sonho vívido, sonolência, sim, pode haver, são casos muito esporádicos na minha experiência, e olha que a minha experiência é de vários anos, em uso de melatonina, em algumas situações muito específicas, para além do controle do ciclo circadiano, que nós vamos ver aqui ao longo dessa explanação de hoje, mas é importante vocês entenderem que ela não é um soporífero, ela não é um indutor do sono. Então, o que acontece? Ela aumenta a sua produção na
escuridão. Por quê? Porque na escuridão deixa de incidir luz na retina. E aí o estímulo para cessar a produção de melatonina é exatamente a incidência de luz na nossa retina. Umas células específicas lá da retina recebem isso através de comunicação neural, vão informar a pineal para a produção da melatonina através de um circuito que passa pelo núcleo supraquiasmático, pelos gânglios cervicais superiores, até chegar lá. Então, esse é um dos mecanismos, mas existem outras coisas que a gente vai falar aqui sobre a melatonina. Então, ela é produzida, a liberação da produção dela se inicia quando você fica na escuridão. Ela é conhecida, portanto, como o hormônio da luz e da escuridão. Então, na escuridão, a melatonina sobe, ela chega a ficar até 8 vezes mais do que os níveis durante o dia, só para vocês terem uma ideia, né? Então, ela começa a ser sinalizada por volta de umas 20, 30, 21 horas, começa a produção da melatonina, atingindo seu pico no meio da madrugada, para que vai depois caindo, e ali lá no final da manhã, do dia, da noite, da madrugada, comecinho da manhã, ela está no seu patamar mais baixo, um nível mais inferior, e começa a subir também no comecinho da manhã o cortisol, que é o parceiro, né? Quer dizer, o cortisol deve estar alto de manhã e ele nos desperta, e a melatonina deve estar baixa. E à noite o contrário, o cortisol vai caindo e a melatonina vai subindo, se elevando. Então eles vão se alternando nestas funções. Outra parceira da melatonina, só para citar curiosidade, a tal da vitamina D, que um dia nós vamos falar também. A vitamina D, ao contrário da melatonina, o pico de produção dela é durante o dia, né? Tanto melatonina como vitamina D têm importantes funções no sistema imunológico. Então, como é que a gente descobriu que a melatonina e a ruptura do ciclo circadiano pode gerar situações desagradáveis? Nós começamos a perceber, os médicos, que algumas profissões que trabalhavam em turnos noturnos apresentavam mais doenças, tinham mais hipertensão, tinham mais obesidade, tinham mais câncer, tinham mais problemas de saúde do que as pessoas que tinham um padrão de adormecimento normal. E aí começou-se a desconfiar que alguma coisa no ciclo dia-noite estava perturbando alguma coisa, essa alguma coisa é a melatonina, e isso estava gerando mais doenças. E começou aí um ramo novo da biologia, que é a cronobiologia. Dentro da cronobiologia, nós temos a cronomedicina, que está relacionada a nós, seres humanos, né? Agora, então entenda uma coisa. Agora, como eu estou aqui cheio de luz, eu não estou produzindo nenhuma melatonina. Cada um de vocês aí provavelmente não estão produzindo nenhuma melatonina. Então, olha que coisa interessante. O que aconteceu com a sociedade moderna? O homem primitivo, ao anoitecer, ele já se colocava em algum lugar seguro, geralmente uma caverna, ou subia numa árvore, ficava lá em cima da árvorezinha, naquela escuridão noturna, para se proteger dos predadores. A sociedade moderna já mudou isso. O que acontece com a sociedade moderna? A sociedade moderna, você fatalmente passa das 11, meia-noite, 1 hora, 2 horas da manhã, acordado com luzes, ou na telinha do celular, ou assistindo uma televisão, ou no computador, ou no notebook. É qualquer luz? Não, é uma faixa específica de luz que nos incomoda, é a luz azul, né? Que é emitida por todas essas telas. Essa luz azul, essa onda de luz azul, e quando a vitamina D ainda assim sublingual tem ação lenta. Nilza, eu não acho que a vitamina D sublingual é uma ótima via para a sua administração, dependendo de quantas unidades você está administrando para a pessoa. Não acho uma via ideal. A via oral, a via intramuscular, eu acho que são mais adequadas, tá? Do que a via sublingual. Você não consegue enfiar tantas unidades de vitamina D que às vezes são necessárias para o tratamento. Isso nós vamos ter uma live específica de vitamina D, mas só para você entender, eu não tenho hábito nenhum, nunca utilizei a via sublingual para a vitamina D.
Já na melatonina, sim, tá? Mas para a vitamina D, não uso como sublingual. Então, é a presença ou ausência de luz que vai mexer com a produção ou não da melatonina. Daí vocês concluírem que os cegos, por exemplo, né? O que é que você falou aqui? Tá. Os cegos, que têm deficiências visuais, podem ter problemas com a melatonina, assim como os trabalhadores noturnos, sim. Né? Estão acompanhando aqui, nós estamos acompanhando no YouTube, no Instagram e no Facebook. Tá? Então, eu quero que vocês entendam esses conceitos, porque a presença ou ausência de luz vai ser um negócio muito importante. Essa exposição à luz vai inibir a produção de melatonina, claro, e o escuridão vai permitir a produção da melatonina através de uma complexa rede neural. Se está tudo correndo bem, a glândula pineal começa a produzir melatonina. Se não está correndo bem, ela não vai produzir. Agora, um detalhe importante. Eu vou fazer essa pergunta para vocês, se alguém quiser responder, vamos ver, eu vou dar um tempo para responder. A melatonina que está no sangue vem da pineal. Ponto final? Alguém se arrisca? Quem é que produz melatonina? Né? Isso aí vai estar, viu, Nilza? Espero eu que vai dar tudo certo, não sei com os probleminhas que houveram hoje, mas vai estar sempre gravado lá no YouTube. Eu vou deixar gravado lá no YouTube, tá? Você acessa a minha página lá, Dr. Renato Risso, vocês vão encontrar todas as lives que eu já fiz, tá? Até eu dominar essa tecnologia. Então, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: é só a glândula pineal que produz a melatonina? Aí está um grande erro que eu vejo muito colega fazer. Não, não é só a glândula pineal. Descobriu-se isso porque se descobriu que a melatonina também é produzida, como eu falei lá no começo, nas mitocôndrias. E também é produzida nos cloroplastos. Lembra as bacterinhas que foram, aquela que foi para a planta virou cloroplasto, aquela que foi para o ser vivo virou mitocôndria. Então, é uma área de produção energética onde ocorre a fosforilação oxidativa e ocorre a produção de radicais livres. Portanto, a mitocôndria precisa produzir melatonina. Se formos seguir por esse pensamento, toda célula do corpo produz, exceto algumas células que não têm mitocôndria, mas toda célula do corpo produz melatonina. Então, a melatonina, ela tem uma produção universal. Uma boa parte da melatonina é produzida lá no intestino. Então, a produção intestinal de melatonina é muito maior do que a produção na pineal. Qual é a diferença destas duas produções? Vera, boa noite. A diferença é a seguinte: a melatonina que nós temos na corrente sanguínea é aquela que é produzida na glândula pineal, e ela é a organizadora do ciclo circadiano. Já a melatonina produzida a nível dos tecidos, ela não vai para a corrente sanguínea, ela fica nos tecidos. Eu produzo melatonina, o ratinho produz melatonina, o meu gato produz melatonina, o meu cachorro au-au produz melatonina, a baratinha produz melatonina, a plantinha produz melatonina. Olha que coisa interessante. Então, quase todo ser vivo, desde célula, bactéria, até nós, seres humanos, produzimos melatonina. Agora, aquela que nós dosamos, que fazemos um teste ou na saliva, de dosagem salivar de melatonina, ou dosamos o metabólito na urina, ela é proveniente única e exclusivamente da glândula pineal. E aí vem as controvérsias que têm a ver com o quê? Ela é boa só para o sono? Ela tem dó? Nós vamos falar tudo isso hoje. Eu quero ver se dá tempo, que eu perdi um belo tempo aqui arrumando. Ela é importante, ela não é importante? Qual a dosagem? Quais são os reais efeitos colaterais? Podemos usar no longo prazo? Podemos não usar no longo prazo? Tudo isso nós vamos falar aqui hoje. Importante, então, é assim, nós temos duas coisas. Uma é a regulação dos padrões de sono adequado, organizando o ciclo circadiano. Mas ela também tem uma outra ação, várias outras ações importantes no nosso corpo.
A melatonina é um antioxidante, a melatonina é um anti-inflamatório, a melatonina diminui, né, a produção cônica. Os velhinhos produzem mais ou menos, eles produzem menos. Então, as crianças produzem bem mais melatonina, e à medida que nós vamos envelhecendo, a nossa pineal vai perdendo sua função, até porque até mesmo porque alguns pacientes têm a calcificação da glândula pineal. Existe um horário melhor para se tomar melatonina, André? Depende de qual uso você está dando para ela. Se nós estamos falando aqui como um agente cronobiótico, normalmente a gente tem a apresentação em cápsula, a gente tem a apresentação líquida, a gente tem a apresentação sublingual. Então, por exemplo, a líquida você pode dar aí mais ou menos 30 minutos antes de deitar. A cápsula, em torno de 1 hora, 40 minutos, porque vai ter um tempo aí para a absorção dessa melatonina. Então, você tem que dar um pouquinho antes, né? Agora, existe um horário melhor? É o que eu falo. Se é para organização do ciclo cronobiológico, então, um pouco antes do horário de dormir, dependendo da apresentação de melatonina que você está indicando aí para o seu paciente. Agora, existem outras indicações. Por exemplo, eu faço um trabalho em paralelo com pacientes com câncer, né? Nós vamos falar disso aqui. Então, existem dosagens diferentes, porque a meia-vida da melatonina, André, é curta, ela dura em torno de 4 horas. Então, se eu for programar um tratamento para, por exemplo, uma doença autoimune, né, ou para um câncer, eu programo um tratamento de tomada a cada 4 horas, por exemplo. Tá? Não vou falar em doses, tá? Porque senão eu estou indo eticamente incorreto, mas a gente usa em maneiras diferentes, né? Tem líquida, sim. Ela para o Alzheimer. Vamos falar, já já nós vamos chegar lá. Então, a primeira utilidade da melatonina, senão eu perco um pouco o roteiro, eu desenhei um roteirinho aqui para a gente poder não sair fora do eixo, né? É claro que é o mais conhecido, que é no auxílio ao sono. Na verdade, assim, o auxílio à regulação do ciclo cronobiológico. Se você rompeu, aí tá certo você usar. Em alguns casos, é aquilo, né? A gente acaba não sabendo onde entra o efeito placebo nessa história. Tomei e é para dormir. Outra coisa que eu vi muito, existem dezenas e dezenas de marcas de melatonina importada. Aqui no Brasil, agora ela foi liberada para manipulação. Ainda não temos a comercialização de marcas. Lá nos Estados Unidos, como ela entra numa classificação de suplemento, ela não tem um controle pelo FDA. Então, o que acaba acontecendo? Você não sabe se realmente a dose que está referida no frasco é aquela dose mesmo, se é suficiente ou insuficiente, ou até exagerada, ou se ela está associada a alguns outros indutores de sono, porque o marketing dela, sem sombra de dúvida, é para que ela seja reconhecida como um remédio para dormir. O marketing é para tomar cuidado com melatonina em altas doses, perigo, mas os doutores e os colegas da área que estão aí na live, busquem na literatura, existem vários trabalhos científicos e se alguém quiser algum, depois me procure no direct, eu mando algumas literaturas muito interessantes, até de conversões, porque quando a gente fala em animais de laboratório, nós temos uma determinada miligramagem por quilo de peso, que se nós fôssemos converter para o ser humano, seria uma dose totalmente diferente das preconizadas. É claro que eu não estou usando a melatonina, no caso do câncer, para ajudar a dormir, né? Mas, como uma alternativa, como hoje nós temos uma ruptura gravíssima ao redor do planeta do ciclo circadiano, as pessoas dormem tarde, estão acordando tarde, as pessoas estão comendo em horários horríveis. Então, por exemplo, uma maneira linda de romper seu ciclo circadiano é jantar 1 ou 2 horas antes de você deitar. Você estourou, porque comer significa para o seu corpo que é dia. Nós temos uma filogenia, nós temos todo um histórico. Os nossos amigos pré-históricos comiam à luz do dia, de preferência para não serem pegos pelos predadores. E nós hoje estamos comendo 10, 11 horas da noite. Aliás, existem trabalhos científicos que mostram homens que comem após as 21 horas têm mais câncer de próstata, quase 30% mais câncer de próstata do que os que comem mais cedo. E mulheres, quase a mesma taxa
de câncer de mama. Olha que coisa curiosa, só porque mudou o horário de comer. Por isso que eu falo, todos os pacientes meus sabem que eu oriento para comer um pouquinho mais cedo. Ajuda a tratar a insônia? Pode ajudar a tratar a insônia quando essa insônia está relacionada com problemas disso. Teve um estudo de 2012 que analisou o efeito da melatonina, 2 miligraminhas só em pacientes com insônia, e houve um resultado satisfatório. Esses trabalhos também eu tenho à disposição para quem quiser depois ver, me manda um direct, eu mando com o maior prazer o PDF para que vocês possam ler este assunto, né? Então, ela é um indutor do sono? Não. Ela é um soporífero, quer dizer, um indutor? Não. Ela ajuda a arrumar o ciclo circadiano. Agora, para as mulheres que estão naquela fase da menopausa, vocês sabiam que aí sim a melatonina pode ajudar a melhorar o sono das mulheres na menopausa? E mais, ajuda a aliviar, inclusive, alguns dos outros sintomas que são muito comuns na menopausa. O que é que estão perguntando aqui? Tá. Também tem um trabalho interessante, bem antigo, de 2001, que pegaram lá mulheres na menopausa, com idades entre 40 e 60 anos de idade, deram melatonina para ela durante 6 meses, e diariamente, né, 6 meses, então já vai começando a mostrar aí, ó, 6 meses, não houve problema nenhum com essas mulheres pelo uso de 6 meses. Ainda faltam muitos trabalhos científicos para se estabelecer, né, porque hoje é tudo assim, precisamos de evidência científica, se estabelecer a segurança, mas assim, eu considero a melatonina uma droga super, mega segura, né? Sempre. Nunca recomendo, e atenção, senhoras e senhores que estão participando desta live, por favor, estou vendo aqui um monte de gente entrar, por favor, não se atrevam a ficar usando, veja só os malefícios que tem de ficar assim, toma isso, toma aquilo. Gente, as pessoas morrem. Eu acho que agora, eu não sei, o médico ficou como um apêndice. Está errado, gente. Vocês têm seu médico, não precisa ser o doutor Renato, não precisa ser o doutor João, que é amigo do doutor Renato. Qualquer médico, sente e conversa. Agora, nós temos assim, hoje nós temos os médicos que são favoráveis ao uso de uma melatonina, e temos os médicos que não são favoráveis ao uso da melatonina, e aí você tem que ver o que você faz. Aí é uma outra questão. Mas, o importante é sempre converse com o médico. Tá? Converse com o médico, veja o que ele acha, vai ver qual é a indicação e ele vai poder lhe dizer qual é a melhor dosagem para você estar utilizando. Então, mulheres na menopausa podem se beneficiar do uso da melatonina. Olha um uso que ninguém fala, né? Todo mundo pensa, eu estou no climatério, já estou sem sono à noite, uma fadiga durante o dia, principalmente pela manhã. Pois é, Vera. Então, converse lá com a sua médica, ao invés de usar um Rivotril, todos, boa noite. Ao invés de usar um Rivotril, ao invés de usar um remédio já mais pesado para o sono, uma alternativa legal é usar uma melatonina, aí você vai conversar com o seu médico. Por quê? Porque ela vai, ao regular o seu ciclo circadiano, te ajudar, em paralelo, como antioxidante, como anti-inflamatório, né? Quando vocês estão com aquelas ondas de calor, isso melhora muito com a melatonina, ela vai ajudar nesse controle. Então, esse estudo que pegou as mulheres mostrou que ela atenua. Outra coisa que eu adoro, terceira coisa legal da melatonina, câncer. Esta é fantástica, né? Vários estudos mostram que quando a pessoa tem baixo nível de melatonina, ela tem um risco aumentado, né, para câncer, principalmente câncer de mama. Você vai ver que, geralmente, mulheres que têm um câncer de mama tinham níveis baixos de melatonina, né? Pesquisas que foram realizadas, o que é que falaram aqui? Que foram realizadas tanto em células de animais como in vitro e também com células humanas, descobriram que a melatonina pode inibir a produção e o crescimento da célula tumoral. Na segunda-feira eu fiz um depoimento muito interessante sobre minha sogra. Minha sogra é uma das pacientes que eu já há muitos anos, são 6 anos, que ela quase está aí sobrevivendo a um glioma. E ela usa uma dose especial de melatonina, já fazem 6 anos, está muito bem, obrigado, uma imunidade perfeita, quase 80 anos de idade, ela tem
uma super mega imunidade, ela não pega gripe, ela não pega resfriado, ela não pegou Covid e estava com uma das cuidadoras com Covid. Eu desconfiei, porque eu vi a menina tossindo, pedi lá, falei, vai fazer o exame e depois me informa. Doutor, estou com Covid. Então tá. E agora a velhinha vai pegar. Não, não pegou. Né? Então, minha sogra, claro, é um único caso, não posso generalizar isso, mas ela mostra para mim que, assim, perfeita. A função renal dela está ótima, a função hepática está ótima, a melatonina, como vocês vão ver aí, ajuda na parte cardiovascular, ajuda no controle do colesterol, ajuda no controle da glicemia, embora eu já vi algumas pessoas falando que ela é ruim para diabéticos, não é bem assim, tá? E ela tem efeitos muito bons no câncer. Vamos lá. Ela tem como antioxidante. Ela induz um fenômeno na célula cancerígena chamado apoptose, a morte celular, é o suicídio da célula. Então, ela estimula o suicídio da célula cancerosa. Ela tem um efeito antiangiogênico. O que é isso? O tumor, para crescer, né, ele precisa de vasos sanguíneos. Então, o tumor, os cânceres, liberam substâncias que são promotoras deste crescimento vascular. A isso nós chamamos de angiogênese. Angio de vaso sanguíneo, gênese, criação. Então, a criação de vaso sanguíneo, claro, eu preciso crescer, eu preciso primeiro ter uma via que leve o alimento mais lá para frente, para a minha célula poder chegar até lá. Então, o que a melatonina faz? Ela impede esse fenômeno de angiogênese. Então, a melatonina, como um protagonista no tratamento, no auxílio ao tratamento do câncer, é fantástico. Outro efeito interessante, tanto na radioterapia como na quimioterapia, alguns trabalhos científicos mostraram que ela tem uma proteção interessante contra os efeitos da radioterapia. Faça um creminho com melatonina, aplique isso é um trabalho, aplique na mama e vai para fazer a radioterapia. A dermatite actínica, queimadura pela radiação, é menor ou quase nula, então a melatonina protege. A melatonina, em algumas drogas nefrotóxicas de quimioterapia, a melatonina ajuda na recuperação da função renal. Na quimioterapia, é muito comum uma droga acabar perdendo seu efeito. Em algumas situações, a melatonina ajuda a reverter isso e aquela droga que já não fazia tanto efeito, passou a fazer efeito. Então, eu acho que é um tratamento coadjuvante muito interessante. Pena que, às vezes, os colegas oncologistas não gostam muito, né? Mas é uma droga para se pensar em ajudar, né, na parte do tratamento do câncer. Falei da saúde do coração, então a melatonina também pode ajudar a prevenir e tratar doenças cardíacas e melhorar, sem sombra de dúvida, a saúde do coração em geral. Tem estudo que mostra que a melatonina tem efeito, por ter os efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios, acabam beneficiando o próprio coração. A reduzir os níveis de colesterol, a melatonina ajuda a reduzir os níveis de colesterol, sim, senhor. E ajuda também a reduzir a pressão arterial. E tenho trabalhos para isso, para mandar para vocês, tá bom? Então, outra característica muito legal da melatonina na prevenção de doenças cardiovasculares. Tá vendo que ela não é só uma medicação para dormir, gente? Agora, é droga barata. É uma droga que não pode ser patenteada. Quem é que tem interesse em querer vender melatonina por aí? Ninguém. Big Pharma? Não tem. Não vai dar, não dá. Para fazer trabalho precisa de dinheiro. Então, ela tem muitos benefícios, Carla Reis. Ela tem muito benefício, Carla Reis. No sistema imunológico, vamos lá, então saímos do câncer, passamos pela parte cardiovascular, começamos lá no sono, falamos da menopausa, vamos falar agora do sistema imunológico, tá, Carlinha? Então, ela tem uma ação muito positiva em cima do sistema imune, porque ela tem os efeitos, como eu falei, antioxidantes. Aí mistura, né? O antioxidante ajuda não só na parte do câncer, como no efeito do sistema imune, porque ela vai fortalecer. Como antioxidante, ela é poderosíssima.
Uma vitamina C consegue eliminar um radical livre. Uma vitamina E consegue eliminar um radical livre. Uma glutationa, todo mundo fala, glutationa, elimina um radical livre. A melatonina, a cada reação que ela tem com o radical livre, ela gera um outro composto, um subproduto que ainda é um antioxidante. E isso pode se estender por até 9 vezes. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Ela pode funcionar, eliminar 8 a 9 radicais livres, comparados aos outros 1 a 1. Olha o poder dessa melatonina, além de poder regenerar, né? Então, teve um estudo, acho que era de 2013, que se referiu à melatonina como se fosse um tampão imunológico, porque ela acaba estimulando o sistema imunológico, né? Ela protege, ela vai fazendo aquele tamponamento. Então, precisa de mais, pega a planta. Planta também tem. É um exemplo muito bonito que eu vi do professor Russell Reiter numa aula uma vez. É um dos caras que mais manja melatonina no mundo. Ele falou assim, a planta está numa época de calor demais, ela aumenta a produção de melatonina. A planta está numa época de calor de menos, ela aumenta a produção de melatonina, porque a melatonina vai protegê-la. Agora, extrapola-se que isso seja também verdadeiro para os animais. Então, estão sendo realizados mais e mais estudos, segundo até o professor Haidt, para se ver se isso é real. Mas presume-se que sim, porque é a mesma molécula. A planta tem a mesma molécula que você, tem a mesma molécula que o rato, tem a mesma molécula que uma rosa. Então, o que é interessante? Nós podemos, por exemplo, eu falei do calor, a planta está fixada no solo. Para ela, a melatonina é fundamental. Ela não pode sair correndo. Ela aumenta a melatonina. Já nós, se está muito sol, você vai para a sombra. Então, olha que coisa interessante. Muitos dos estudos acabam extrapolando. Observa-se uma coisa na planta. Será que isso ocorre também no ser humano? Acredita-se que sim, né? Então, toda vez que nós somos ameaçados, a nossa produção de melatonina aumenta. Como ela é um antioxidante, ela se gasta. Você precisa repô-la. Então, olha só que interessante. Acabamos de passar uma situação mundial aí de 2 anos. A população mundial deve estar com os níveis de melatonina no talo do talo do talo, mesmo à noite. Por quê? Porque é a função dela, ela está nos protegendo. Quantos de nós talvez tenhamos tido, né, esta infecção e nem percebemos, ficamos assintomáticos. Mas por que ficamos assintomáticos? As respostas virão, porque estão se estudando isso. Mas uma das possibilidades é que a sua melatonina te protegeu. Só que assim, agora acabou. E uma das proteções interessantes que ela faz é exatamente na maquininha que produz energia, na mitocôndria. E qual é um dos sintomas mais característicos do pós-Covid? Uma exaustão, um cansaço, uma fadiga muito grande. Então, nos meus pacientes que tiveram, e estão tendo aí, o colega que perguntou, que estão tendo a síndrome do pós-Covid, o Covid longo, a melatonina faz parte do meu coquetel, tá? Porque eu sei que ela vai, como antioxidante, ajudar no processo de recuperação da mitocôndria, que é uma das organelas que deve estar altamente afetada pela situação causada pelo Covid. Né? Deve estar, não está, foi, né? Tudo bem até aí? Outra coisa interessante da melatonina, que eu tenho também usos importantes, fibromialgia e dor crônica. Sabia que a melatonina ajuda a controlar a dor, principalmente nesses quadros, os pacientes com quadros de dor crônica e pacientes com fibromialgia. Teve um estudo, aqui eu até anotei, deixei aqui anotadinho, em 2011 os pesquisadores analisaram o efeito da melatonina em 101 pacientes. E eles descobriram que aqueles pacientes que tomaram a melatonina experimentaria de fibromialgia, que tomaram uma melhora significativa nos seus sintomas, seja ele isoladamente, só com a melatonina, seja também naqueles pacientes que já tomavam, no caso aqui, o Prozac desse trabalho, né? Então, os estudos mostram o quê? Que nem esse trabalho aqui mostrou o quê? Que a melatonina pode ajudar, e ajuda realmente,
eu não sei se a Nívia entrou, mas a Nívia era um caso de dor crônica e ela está pampa hoje. Está muito bem, ela falou na live de segunda-feira, olha, eu tinha dor crônica, estou bem, estou ótima. E hoje eu já vi alguns exames laboratoriais dela, está perfeita, maravilhosa, maravilhosa. Então, o que eu quero que vocês vejam, olha a diversidade de funções a mais que a melatonina pode ter, que vocês nem sequer imaginaram, né? E crianças? Crianças, meu Deus, eu tenho algumas crianças que a gente usa umas doses. Boa noite, Rogério. Algumas crianças que eu uso melatonina com um cuidado magnânimo, né? Mas, assim, também existem algumas condições que a melatonina pode ser extremamente eficaz. Que condições essas? TDAH e autismo. Teve até uma revisão de casos que foi publicada em 2011, que analisou os resultados de 35 estudos, né? Foi uma revisão, relacionados ao efeito da melatonina nos distúrbios do espectro do autismo, incluindo a síndrome de Asperger e a síndrome de Rett. E teve, a revisão concluiu, então a revisão que você pega vários artigos científicos dentro do tema, né? Aqui no caso foram 35 estudos, que a suplementação com melatonina estava ligada à melhoria, incluindo melhor sono e melhor comportamento das crianças. Vocês imaginavam isso? Fala, educa, né? Quer dizer, tenho certeza que a maioria de vocês se preocupam apenas como uma medicação para ajudar a dormir. Mesmo dor crônica, reumatismo. Veja, existem sempre polêmicas. Já peguei alguns artigos, Nilza, que falam que na artrite reumatoide, por exemplo, eu acho que é isso que você está... perfeito, após 2 Covids, o coquetel preciso que você foi o grande precursor. Era puxar saca, não vale, né? Mas realmente, você está muito bem, eu estou super feliz, tá, Nívia? Mas assim, você viu que legal, né? Também deve ajudar também em adultos. Alzheimer, eu vou chegar a falar um pouquinho do Alzheimer para a Lívia, mas assim, olha que interessante, né? A gente tem esta coisa de um certo preconceito. Não, melatonina, claro que não interessa. A gente, se começar a descobrir a perfeição de droga que é essa melatonina, a indústria farmacêutica vai ficar muito prejudicada. Agora, dá até medo. Hoje eu tenho até medo de conversar com vocês. Por quê? Daqui não sei quantos vão sair e começar a comprar melatonina para tudo quanto é lado. Gente, a pureza da droga que vocês estão comprando. Melatonina você encontra hoje, até que contrabando você encontra. Mas será que é a droga ideal para você? Mania do brasileiro de querer se automedicar. Nos Estados Unidos está ficando a mesma coisa, todo mundo toma droga, o americano toma muita medicação. Eu mesmo falei agora há pouco tempo atrás aí do excesso de suplementação. Vocês têm um profissional, pelo menos eu amo meus pacientes, tem paciente meu aí, ele sabe que eu ligo, eu pergunto como é que você está, como é que você não está, como é que você está indo, está tudo bem, quem é meu paciente, sabe? Então, tem que ter um caminho certo e não aleatório. Vou tomar, doutor Renato falou, doutor Laí Ribeiro falou, doutor não sei quem falou. Não, gente, falou. A ideia aqui é passar informação para que vocês abram a cabeça, né? Mas tem indicação? Tem, né? Outra situação interessante que a melatonina ajudou, zumbido, aqueles problemas de zumbido no ouvido, também teve um trabalhinho muito interessante feito em 2011, né? Eu fiz a minha colinha aqui com alguns estudos muito interessantes para poder trazer para vocês uma informação mais diversificada e embasada em ciência, não é o que o doutor Renato acha, não. Mas esse trabalho de 2011, 61 participantes, todos com zumbido. Os participantes receberam 3 miligramas de melatonina, todas as noites por um período de 30 dias. Ao final do estudo, a maioria dos participantes experimentou uma diminuição significativa em seus sintomas. A melatonina não só foi eficaz na redução do toque, mas também ajudou a melhorar a qualidade do sono dos participantes. Então, é aquilo, ela não é um indutor de sono, mas ela pode colaborar na melhora do padrão de sono.
Isso, procurar um médico é sempre a melhor solução. Eu acho, gente, porque vocês vejam como está essa coisa, as pessoas estão se automedicando, e aí o que acaba acontecendo? Depois morre, e aí morreu, né? Mais uma função da melatonina, disfunção da bexiga. A melatonina pode ajudar na disfunção da bexiga, geralmente que acompanha o quê? O envelhecimento, né? Eu tinha uma senhorinha aqui no consultório, e eu sou brincalhão, assim como eu sou aqui, eu brinco muito no consultório. Aí eu contava piadinha para ela, porque ela era meio séria, mas comigo ela ria. Aí ela falava, ai, doutor Renato, para de fazer graça, eu estou me mijando toda. Então, era muito gracinha. Estas disfunções que começam a ocorrer com a idade, a melatonina acaba ajudando, né? Então, eu acho que a gente sabe que tem receptor de melatonina lá na bexiga, tem receptor na próstata, que acaba ajudando nos casos da bexiga, como é que é, imperativa lá, né, que acaba acontecendo no envelhecimento, e aí a melatonina ajuda a controlar essas contrações. Ela promove um relaxamento dessa musculatura. Olha que coisa legal. O maior problema é encontrar um médico tão comprometido, capaz. Não, não é assim, gente. Não é só feito o senhor. Tem muito médico bacana, legal, que se preocupa e ama seus pacientes. Eu amo. Até o momento, né, a partir de que idade é indicado? Racha, essa é uma pergunta assim, muito difícil. Você viu que eu acabei de falar aqui em crianças, né? A criança mais nova que eu tenho em uso, com uma dosagem bem piquitica, em forma líquida, está com 3 aninhos. Tá? Ela é uma criança hiperativa. Melhorou muito, melhorou significativamente. É claro que houve outras coisas. Nesta criança, eu melhorei vitamina D. Esta criança tinha uma vitamina D de 9. A pediatra não fala comigo. Eu já tentei conversar com a pediatra, não quer falar comigo. Eu conheço essa criança desde... Comecei a tratar com vitamina D desde 1 ano de idade. Porque ela não quis. Hoje, essa criança tem uma vitamina D em torno de 60. Função renal perfeita, todos os parâmetros perfeitos. A criança tinha uma imunidade péssima. A mãe dizia, minha filha, o menino olha para a piscina, já começa a ficar com o nariz escorrendo. Hoje, eu tenho que brigar para ele sair da piscina. Aí, criança super, hiper, mega agitada. Entramos com melatonina, mas também uma coisa. Melhoramos um pouco a quantidade de carboidrato. Então, não fiz cetogênica. Existe um documentário, aliás, muito interessante, estava na Netflix, hoje não está mais. Eu consegui achar e coloquei lá no meu site, www.drrenatorusso.med.br, um documentário chamado Pílula Mágica, que fala sobre a dieta cetogênica. Dentre os quadros que os autores ali entrevistados usavam, o autismo era um deles, o espectro do autismo. A dieta cetogênica ajuda muito. Mas o que nós fizemos com essa criança? Reduzimos um pouco os carboidratos processados, retirei o glúten. Gente, é impressionante a melhora que essa criança teve. Hoje é uma criança, eu diria assim, praticamente normal. Tá? Então, vale a pena aí vocês tentarem e vejam que só com uma abordagem dietética, uma abordagem puramente de orientação nutricional e suplementar condizente, controlada, eu sou muito rigoroso, os pacientes meus sabem disso, né? O ideal de vitamina D. O ideal de vitamina D tem 2 etapas, Zélia. Vitamina D para uma pessoa absolutamente normal, 40 a 60. Por quê? Em 2012, um grupo de holandeses pegou um avião e foi para a África para responder essa pergunta, 2 vezes. Na primeira vez, pegaram 2 tribos, uma tribo que fica quase que pelada o dia inteiro tomando sol, e tiraram o sanguezinho das tribos e dosaram, deu uma média de 40 a 60. Detalhe, quase não existe câncer, quase não existe doença autoimune, são pessoas magras, são pessoas extremamente saudáveis. Claro, vai ter uma doença ou outra. Voltaram lá, mais uma vez em 2012, ampliaram o número de tribos, o resultado foi o mesmo. Então, uma pessoa que está muito bem, ficando entre 40 e 60, para mim, eu acho que está ótimo. Quando eu estou diante de pessoas inflamadas, aí vai depender muito da avaliação global,
tá? Mas eu procuro manter a vitamina D entre 70 e 100. Quanto mais perto de 100, melhor. Agora, isso, claro, conversem com os médicos de vocês, porque tem médico que não gosta disso, tá? Tem colega que chega e fala, doutor, o meu médico tal, ó, ficou na minha orelha, né? Mas essa, respondendo aí, né? Uma dose ideal por dia. Rachama, eu acabei de dizer, até 10 mil unidades é considerado uma dose fisiológica normal. Existem alterações, né, que podem necessitar de doses maiores. Então, mas até 10 mil, se você ficar, eu estou vendo aqui, não é que está muito pequenininho, mas pela foto você bem carinha, uma pessoa clara como você, se você ficar no sol em torno de 20 a 30 minutinhos, aquele sol das 11 a 1 da tarde, não é o sol antes das 10 da manhã, não. Você vai produzir aí, com certeza, você vai produzir em torno de 10 mil a 15 mil unidades de vitamina D. Então, é por aí, tá? Gente, vamos lá que o tempo está passando. A disfunção da bexiga, então, é outra coisa legal. Perguntas muito frequentes, para que serve, então, a melatonina? Ela serve para ajudar no jet lag, ela serve, quanto tempo leva para a melatonina fazer efeito? Então, é aquilo, depende do que você quer como efeito, mas, via de regra, entre 30 a 40 minutos para ela fazer efeito. Quanta melatonina devo tomar para dormir? Né? As perguntinhas que eu estou vendo aqui. Gente, isso varia muito de opinião de médico para médico, né? O normal é de 0,3 miligramas a 5 miligramas nas questões de sono, né? Quanta melatonina é segura para tomar? Olha, isso é uma resposta que é muito variável. Na minha experiência, então, eu saio fora, porque eu faço um protocolo um pouco diferente, que eu uso umas doses diferenciadas, mas em trabalhos de literatura, não existe ainda uma dose letal tóxica, assim, quanto de melatonina dá. Então, para você ter uma ideia que ela pode ser dada muito. Só que se cria um terror danado, que se você der mais do que 10 miligramas de melatonina por dia, você está matando uma pessoa, e não é bem assim. Você pode morrer de muita melatonina? Não há nenhuma evidência de que tomar melatonina, nessa situação que você está perguntando aí, possa ser fatal. No entanto, você pode morrer. Não. No entanto, existem alguns efeitos colaterais que nós vamos discutir já já, tá? Mas calma, não é bem assim. Como usar a melatonina? A melatonina está prontamente disponível em várias fórmulas, né? Formas de apresentação. Então, ela pode estar em cápsula, ela pode estar em comprimido, ela pode ter em extrato líquido. Existem cremes tópicos, eu uso creme tópico, tá? Geralmente para tratar grandes doses, eu uso para o câncer, por exemplo, é mais fácil. Em vez do cara tomar, eu faço uma aplicação transdérmica. Existe um creme adequado para isso, porque ele é muito ácida, então existem alguns cremes mais adequados que outros, mas aí eu já não posso estar falando. Atualmente, não tem uma dosagem recomendada firme, mas tipicamente, no máximo 5 miligramas até 10 miligramas, tá? Mas isso é uma avaliação do médico. Volto a dizer, não é a avaliação de vocês. Como usar? Para as pessoas que estão usando para melhorar o sono, tem que tomar a quantidade certa recomendada pelo médico, não mais nem menos. E não tem que sofrer efeitos colaterais se sofrer. Normalmente, esses efeitos colaterais que eu vou falar já já, melhoram com alguns dias de uso, tá? Então, não é também assim. Eu normalmente começo uma dose baixinha, até para testar a sensibilidade da pessoa, e depois eu aumento gradativamente até chegar naquilo que eu preciso. Mas sempre consulte seu médico. Não faça besteira. Senão, nem assista mais minha live, tá? Cláudia, de novo, para TDAH, qual seria a dose? Tem que avaliar. Cada caso é um caso. Cada criança, se for criança, tem seu peso. Então, é assim, não é qual é a dose, né? Tem que avaliar. A melatonina pode interagir com alguns medicamentos também, que estão perguntando aqui. Então, tem que tomar cuidado, conversando com o médico vai ter condições de avaliar. Antidepressivo, né? Tende a dar uma relaxada antidepressiva, então tem que tomar cuidado. Benzodiazepínico, problemas de remédio para pressão arterial, né? Tem que olhar, porque poderá haver algum problema com a pressão arterial, e pessoas que usam esteroides também, né? Vamos ver o que mais aqui. A gente não... Eu acho que eu cobri tudo
deu para falar razoavelmente bem de tudo, né? Vou fazer meus exames essa semana e marcar uma consulta. Cláudia, por favor, a Liz Korchak tem alguma contraindicação? Liz, perdão, Liz fica mais íntimo, mas fica mais fácil de falar o nome inteiro. Eu não vi, na minha prática e na prática de alguns colegas que também utilizam, eu não vi nenhuma contraindicação, tá? Assim, formal. Melatonina, por isso que a gente usa toda uma seleção de critérios para poder utilizar. Não é pegar o vidro e começar a tomar. Lamento, isso aí é coisa do tempo da velha. Eu acho que vocês são pessoas informadas, vocês são pessoas inteligentes, pós-graduadas, porque muitas de vocês, eu sei que vocês seguem vários colegas, ouvem demais. Então, eu acho que o importante aqui é a informação, o que eu quis passar aqui para vocês. Quantas outras utilidades a melatonina pode ter e o que você pode fazer para melhorar a sua saúde. Ela é um excelente coadjuvante, eu gosto muito. E dependendo da idade, agora voltamos à questão da idade, né? É importante a gente ter esta questão muito bem esclarecida, tá? Quanto eu vou usar, se eu vou usar direto, se eu não vou usar direto, como eu vou fazer para usar, qual a patologia, se eu estou tratando fibromialgia é uma coisa, se eu estou tratando um câncer é outra coisa, se eu estou tratando uma doença autoimune, uma tiroidite de Hashimoto é outra coisa, se eu estou tratando uma ruptura do ciclo cronobiológico é outra coisa. Então, tudo vai ser com critério, gente. Gente, pelo amor de Deus, amem-se. A informação serve para orientá-los a escolher um bom colega, para que ele saiba que você saiba se ele está fazendo aquilo que você espera que ele esteja fazendo ou não, para que você melhore, para que você fique bem, e não para você se testar sozinho e cometer erros que a gente está vendo aí as pessoas morrerem. Por favor, amem-se. Agora, é o momento certo de vocês entenderem. Vocês precisam mudar comportamento. Vocês precisam... Bruninho, um beijo para você, cara. Vocês precisam mudar esse comportamento. Tá? Não existe um médico ruim, um médico chato, um médico que tira o prazer de vocês. Gente, para com isso. Vocês não estão aqui para só comer, só ter prazer. Eu acho que a gente quer viver mais. O que eu vejo das pessoas hoje é uma carência muito grande. Pessoas tristes, pessoas que estão rodeadas, essas redes sociais, até me incluo um pouquinho, a gente fica o tempo todo ligado a essa rede social, a interação humana, interhumanos, está ficando cada vez mais difícil, pessoa triste. Esses dias, se você tocar num pelinho de algum probleminha de um paciente, ele começa a chorar no seu consultório. Isso mostra o quê? A fragilidade que o ser humano está. E passamos 2 anos aí num isolamento terrível, com medo terrível. Então, gente, a informação que a gente passa para vocês é uma informação para direcioná-los, para abrir a cabeça. Porque eu vejo muita gente usando melatonina aí sem fundamento nenhum, né? Então, cuidar, é isso que a Cláudia acabou de dizer aqui, é fazer prevenção, é correr atrás antes que a coisa aconteça. Mas eu não estou sentindo nada, por isso não é que você tem que prevenir. Isso é prevenção, é buscar ver se está tudo bem, enquanto você acha que está bem, porque às vezes você está bem, mas quando vai ver, hoje mesmo, o paciente de hoje me contou, papai estava super bem, ele aposentou. Aí ele aposentou e resolveu comprar uma casa dos sonhos, que eles moravam não sei aonde, lá na praia, mudaram para outro lugar da praia, enfim, encontrou o lugar que ele amava. Aí falou, agora cheguei aqui, estou aposentado, vou fazer um check-upão e curtir minha vida. Durante o check-up, descobriu um processo aí nada agradável, virou um câncer, e em 6 meses ele faleceu. Ele estava bem, ele foi fazer um check-up, gente, para curtir a vida. Então, vamos nos amar. Não é à toa que todo dia eu estou passando a minha mensagem de amor, que é a mensagem que eu coloco no meu coração todo dia, eu passo para vocês, porque eu quero dar uma gota de amor para cada um de vocês, de coração, para que isso sirva de inspiração, porque me inspira. Se não está inspirando a vocês, ninguém é obrigado a ficar vendo as minhas mensagens de amor, tá? Mas quem quiser ver, saiba que é com muito carinho que eu passo a vocês. E com muito carinho eu vou me despedindo, pedindo, pelo amor de Deus,
cuidem-se da forma certa. Apareceram aqui profissionais como o Bruno, maravilhosos, fantásticos. Então, como a Renata Luques, como a Nívia Fernanda, são profissionais que eu conheço de perto, que sei que são maravilhosos. Vocês não sabem que vocês estão perdendo estar conversando com eles. Busquem sempre orientação de algum profissional habilitado a dar a resposta que você procura. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. O recado que eu queria dar para vocês, eu acho que foi dado, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no YouTube. E, sei lá, eu acho que o importante agora é vocês correrem atrás, né? O Garo está aí também, ok, aqui no YouTube. A Silvia MD, tá bem. Então, assim, pessoas, adorei estar com vocês hoje à noite. Espero que tenha valido a pena. E a gente se encontra segunda-feira que vem, novamente, lá no nosso muito grande bate-papo, coisa séria, tá? Um beijo para vocês, de coração. Carlos Augusto, um prazer enorme estar contigo. Obrigado também, eu te agradeço. Nilza, muito obrigado, um beijo lindo, magra, linda, elegante, cruzei com ela outro dia, tá gatíssima, teu marido que não me ouça falar, né? Tereza, isso vai ficar gravado lá no YouTube, tá? Eu não consigo deixar gravado aqui no Instagram, porque é um software e eu não consegui descobrir como. Mas no YouTube vocês vão encontrar essas lives, se não encontrar hoje, amanhã vai estar lá. Tá bom? Claudinha Magnani, boa noite. Não sei desde quando você está aí, mas ó, um beijo para vocês todos. Até segunda-feira com esta live. Mas talvez essa semana aí nós vamos ter mais algumas lives, tá? Roberto, eu falei dos efeitos colaterais, mas está lá atrás. Então, o que vai acontecer? Eu vou deixar no YouTube gravado e você poderá acessá-lo e ver lá no procura Dr. Renato Risso no YouTube, você vai achar e vai estar lá gravado, você vai assistir, vai ver a questão dos efeitos colaterais. Robertinho, estou te esperando, hein? Eu não desisti de você e não quero que você desista de mim. Vamos tratar e ficar bem. Quero te deixar super bem. E quero deixar todos vocês com um beijo no coração. Gente, ó, obrigado por hoje. Beijo e até a próxima, se Deus quiser.